Fala, meu povo! Você já é assinante do Zona Curva? Ainda não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Com R$ 4,99 você vai ter selo de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários do chat. Também vai ter chats ao vivo exclusivos para membros, prioridade nas respostas dos comentários. Com R$ 19,99, além de todos esses benefícios, você ainda vai ter acesso antecipado aos novos conteúdos, vai ter o seu nome falado pelos nossos apresentadores nos comentários, fotos e atualizações de status, vídeos exclusivos para membros e transmissão ao vivo exclusiva para os membros também. E se você estiver bem e quiser ajudar com R$ 99,99, além de tudo isso, você ainda vai ter interação nas mídias sociais, camisetas do Zona e convite para participar com a gente dos nossos programas. Então vem com a gente, ajuda o Zona Curva a ficar cada vez mais forte e tenha um monte de vantagens. A gente espera vocês. Fala, meu povo! Muito boa noite. Na verdade, nós estamos aqui de manhã, mas você está aí no futuro, como se você estivesse na China. Então, nós estamos aqui de manhã. Hoje nós estamos gravando, Conversa ao Vivo é gravado. Então, nós estamos aqui hoje fazendo esse papo aqui de manhã, quinta-feira, e o programa será exibido às 7h30, onde você está aí no futuro próximo. Então, hoje nós... Vou aqui dar os recados de praxe, né? Você viu aí no começo, você pode se tornar membro do Zona Curva, você pode fazer superchats aí durante a transmissão, e você pode fazer o Pix. O nosso Pix está aqui, o QR Code, zonacurva@gmail.com. Ajude a mídia independente, nós estamos aqui há 3, 4 anos, Zona Curva existe há quase 15 anos, para quem está chegando não nos conhece, e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês, fica cada vez mais difícil a gente manter aqui esse canal. E hoje nós temos o Conversa ao Vivo com o grande intelectual público. Preparei a chamada, eu acho que o Elias é um dos principais hoje intelectuais públicos, né? O que eu chamo de intelectual público é aquele que sempre está ali no debate. Hoje, sobretudo, o debate acontece nas redes, então ele sempre está em vários canais diferentes, debatendo com pessoas de vários campos políticos. Então, isso é uma coisa rara hoje em dia de a gente ver, né? Tem algumas pessoas mais jovens que fazem também, tem essa bolha aí que a gente sempre comenta aqui dos web comunistas, e tem lá aquela mídia mais ligada ao governo. Então, a gente está aqui como um canal de mídia independente, e hoje recebendo o grande professor, autor desse best-seller aqui, vou mostrar aqui, que está aqui do meu lado aqui. Esse é um dos livros de 2021, que ele teve aqui, o professor, em 30 de junho de 2022, conversando comigo aqui. Eu já estava assistindo alguns cortes aqui, faz bastante tempo. Eu vou chamar o Claudinho aqui, que vai me ajudar nessa empreitada aqui. Boa noite, Claudinho. Boa noite. Estamos de manhã, mas dando boa noite. 11 da manhã dando boa noite. Hoje o programa sendo gravado por motivos de agenda, né? Mas deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quando você vai ver a gente. Mais um Conversa ao Vivo acontecendo, um dos mais esperados, um dos mais pedidos, um dos mais especiais, e numa data marcante também, né? Bolsonaro se tornou réu ontem, e inclusive vou querer ouvir o que o Elias tem a falar sobre isso também, pegar a previsão dele aí, fazer o bolão aí da cadeia do Bolsonaro. Bom, Zona Curva recebe pela segunda vez essa figura de importância única, não só para a esquerda e para o campo progressivo, mas também para todo intelectual, né? Todo o campo intelectual. Todo mundo que se interessa por política, por economia, geografia, China, geopolítica, no geral, sabe quem é o Elias. Então, uma honra, um privilégio estar recebendo ele aqui. Ele que é graduado em Geografia, a área onde se tornou mestre e doutor, é professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós de Relações Internacionais daqui da UERJ, foi consultor sênior da presidência do New Development Bank, a.k.a. NDB, a.k.a. Banco do BRICS, né, onde atuou ali ao lado da nossa eterna e única presidenta Dilma Rousseff. Hoje ele preside, a convite do prefeito Eduardo Paes, o Instituto Municipal de Urbanismo Moreira Passos, a entidade de pesquisa da Prefeitura da cidade maravilhosa voltada ao planejamento urbano.
Quero trocar essa ideia com ele também, né? Imagina ele transformando o Rio numa cidade tão moderna, tecnológica como Xangai, criando aí um benchmark para os próximos 20 anos. Acho que, porra, seria incrível, né? Além disso tudo, também é autor do best-seller que tenho aqui em mãos também, junto com o Fernando, né? China, o Socialismo do Século XXI, livro que escreveu com o saudoso Alberto Gabrielli, e que em 2022 recebeu o Special Book Award of China, que é apenas o maior prêmio literário chinês para estrangeiros, né? Tô falando pra cacete, sinto que ainda não falei o suficiente para representar essa figura. Então vem para cá e vamos aprender um pouco. Elias Jabbour, seja muito bem-vindo ao Zona Curva, meu amigo. Bem-vindo. Eu que agradeço, assim, com a honra de estar com vocês novamente, após quase 3 anos, e é um exagero tudo isso que você falou de mim, né? Então, eu queria ser uma expectativa muito grande para a conversa. Eu vou tentar aqui, minimamente, atenuar um pouco as expectativas que você criou aqui com as pessoas, né? Mas obrigado pelo carinho. É a sua biografia. Vamos começar com o bolão, Claudinho? Vamos. Elias, eu nem sei se você já falou sobre isso publicamente ainda, né? Mas ontem Bolsonaro se tornou réu. E quais foram suas impressões sobre isso? E será que rola uma prisão esse ano ainda, cara? Eu acho que rola a prisão esse ano. Eu acho que a gente tem que buscar sempre a universalidade para os processos políticos que nós vivemos no dia a dia, né? Então, ontem, por exemplo, não é somente o indiciamento do Bolsonaro, né? Eu acredito que é um processo de dignidade nacional que vai sendo resgatado, na medida que não é somente a pessoa que tramou um golpe de Estado que está sendo preso, porque isso aí pode se discutir se tem entre a intenção e o ato, enfim, eu não entendo do direito, mas é a pessoa que tratou com total negligência a vida de milhares de brasileiros durante a pandemia. Sim. Então, pela negligência do Bolsonaro, do gabinete que ele tinha ao lado de terraplanista e tal, pelo menos 350 mil mortes passa por ali, né? Afora o fato de eles terem transformado Manaus em um laboratório de imunidade de rebanho, ou seja, Bolsonaro ele cometeu crimes contra a humanidade no Brasil, né? Esse é um ponto que eu trago para a conversa. Ele está sendo condenado pelas coisas mais leves que ele fez. Ele fez coisas muito mais pesadas do que isso. E o outro ponto que eu acho que nós temos que discutir também em outro momento, porque o Bolsonaro ele é consequência, não é a causa. A causa é uma alta cúpula militar que criou o Bolsonaro. Ele criou esse monstro. É o general Vilas Boas, é o general Etchegoni, entre outros, né? E esses estão passando batido, né? E que em algum momento nós vamos ter que enfrentar esse debate sobre essa cúpula militar que inventou o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, em fazer o debate também, e o que eu chamo, inclusive, uma comissão da verdade, sobre a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é quem destapa o bueiro no Brasil, que desemboca nesse ranço fascista que leva o Bolsonaro ao governo nas eleições de 2018. Então, existe uma totalidade por detrás do indiciamento do Bolsonaro, que eu acredito que o papel nosso aqui no debate público é levantar essas bolas para alguém bater, né? Ô Elias, você está falando né, a gente começou a falar do Brasil, mas eu queria te perguntar um pouco assim, você ficou quase 2 anos, né, lá na China, né? E eu queria ver uma percepção, né? Eu sei que, tipo, sem se citar nomes nem nada, mas com as pessoas que você conversou lá, as pessoas que você conviveu, qual é a visão, assim, de uma forma mais geral, dessas duas figuras, né? Do Bolsonaro e do Lula lá na China? Como é que isso chega lá, até toda essa questão da tentativa de golpe de Estado? Como é que é a visão? Lógico, cada um tem a sua visão, né? Não estou dizendo que é uma visão geral, mas o que você sentiu lá quando você estava vivendo lá? É porque são duas figuras muito díspares, né? O Bolsonaro é um anão, né? Diplomático, um anão em todos os aspectos possíveis, imagináveis. Então, os chineses não viu o Bolsonaro como aquele cara que está lá, mas depois é substituído por outro e a vida segue. O Lula é diferente, né? O Lula é um estadista, o Lula é uma figura muito querida, principalmente nos países do sul global, né? Nos países da periferia, né? Ou como os russos chamam de maioria global. Então, até é uma comparação muito indigesta entre Lula e Bolsonaro,
nesse aspecto. Então, os chineses, no geral, os chineses que tratam questões que envolvem a América Latina ou política internacional de uma forma mais geral, têm uma impressão muito positiva do Lula. E simplesmente desconsideram o Bolsonaro. Essa que é a verdade, né? Que o Bolsonaro é uma figura muito menor, né? É uma figura, enfim, todos aqui sabem o que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é até um tanto irresponsável na forma como ele lidou com a China, né? Sendo o nosso maior parceiro comercial. E ele ficou aí com 4 anos de sinofobia institucional, com apoio dos filhos. Então, como refletiu lá você quando foi para a China, né? Das tantas vezes que você foi, o Bolsonaro se fala nele como um ator político relevante ou nem? Não. Todos sabem da força do Bolsonaro no Brasil, todos sabem da força da extrema-direita, mas os chineses têm um hábito muito de observar tudo em processo, né? Então, essa força do Bolsonaro, ela vem de um processo que nasce nos Estados Unidos de proliferação e espraiamento dessas várias seitas de extrema-direita que nascem lá. E o Brasil é pego o Brasil virou uma presa fácil desse tipo de comportamento político. Eles observam o Bolsonaro como parte desse todo que envolve a proliferação desse tipo de seita, de extrema-direita, etc. Então, o Bolsonaro é visto dessa forma. Evidente que ele é um ator político relevante no Brasil hoje. Ele é capaz até de ganhar uma eleição se disputar para presidente. Não estamos lidando com o idiota completo, né? Mas os chineses tendem a olhar o Bolsonaro como um agente, como um cara ligado aos Estados Unidos, ligado aos interesses que não atendem, inclusive, os interesses brasileiros, né? Então, agora, o Lula, como disse, é outra história, né? Mas, no geral, os chineses... O Bolsonaro não é pauta na China, essa que é a verdade, né? Sim. Eu queria pular aqui para os BRICS. Antes eu vou fazer aqui botar um memezinho rápido para a gente pular para esse assunto. A Dilma acabou de ser reeleita, né, como presidenta, né, vamos manter o presidente lá do Banco dos BRICS. E eu queria primeiro começar falando dos BRICS, você contando como é que você foi para lá, como é que foi esse convite, tentar resumir um pouco sua experiência lá, porque agora, de certa forma, né, com a posse do Trump, o BRICS virou até um assunto da mídia grande. A mídia grande tinha muita dificuldade em lidar com os BRICS, eles sempre tentavam pular esse assunto e ficar muito focado na Europa, ficar muito focado na política norte-americana. E agora eu queria ver se você conseguia juntar um pouco como você foi para lá e como você está vendo agora esse BRICS nessa nova conjuntura geopolítica aí, né? Agora, com a posse do Trump. Eu comecei uma relação pessoal com a presidenta Dilma no ano de 2021, quando eu lancei o livro. O lançamento online, na época ele estava em pandemia ainda, se não me engano, e ela aceitou ser a comentarista do livro. Então, mandamos uma cópia para ela leu o livro, comentou, gostou muito do livro, e logo em seguida nós começamos uma relação mais pessoal, de maior intimidade política e intelectual. Então, todas as vezes que ela vinha ao Rio de Janeiro, a gente se sentava para conversar, nos encontrávamos, enfim, essa coisa toda, né? E foi quase que natural, quando aparece essa questão que envolve os BRICS e a sede em Xangai, né, o meu nome aparecer na roda para a discussão e para convite, né? Então, a presidenta, quando se confirmou que ela seria presidenta, ela me chama para conversar, e via WhatsApp, ela mandou uma mensagem, vem aqui em casa amanhã, eu chego lá e ela formaliza um convite de ir para lá. Ela toma posse em março de 2023 e eu chego em maio de 2023 lá, né? Como consultor sênior do banco, né? E eu fico até o final do ano passado por conta... Posso só te interromper, Você foi com outros brasileiros ou era só você? Tem outros brasileiros lá, foram outros brasileiros. Tá. Não foi só eu, né? E eu fiquei até o final do ano passado, tinha que voltar por conta de questões de família, eu tenho um filho que é neurotípico e não se adaptaria à China, então tive que fazer uma escolha de voltar ao Brasil mais cedo do que eu esperava, mas para mim tranquilo, porque a minha missão no Banco dos BRICS ela foi muito bem cumprida, né? Agora, o banco é parte do mecanismo mais geral que o mecanismo BRICS, né? Eu acredito que o mecanismo BRICS ele vai passar por desafios agora, e esses desafios deveria culminar, não sei se vai acontecer isso, na institucionalização dos BRICS,
Plus, que é BRICS, mais os países que viraram membros depois dos 5, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Então, essa institucionalização vai demandar uma governança própria dos BRICS, né? E assim sucessivamente. Então, acho que o grande desafio para os BRICS, a partir de agora, e que deveria se acelerar, falo deveria porque não sei se vai se acelerar, tá? Que vai se acelerar com a eleição do Trump e a ameaça que ele representa a muitos membros dos BRICS, é a criação da governança desses BRICS, até para alinhar e buscar uma estratégia comum para lidar em um mundo de transformação, em um mundo em caos, em um mundo um mundo marcado por incertezas, por crises de múltiplas na natureza, etc, etc. Então, acho que o BRICS deveria se encaminhar para uma maior institucionalização e um maior engajamento entre os países membros, ou seja, um engajamento entre si dos países membros. Acho que existe muito fio solto ainda nisso, existe muito espaço a ser preenchido em relação a isso, mas somente com o tempo que isso vai ser enfrentado, até porque as diferenças dos países do BRICS é muito grande. O Brasil é muito diferente do Irã, por exemplo, que é diferente da Indonésia, e assim vai indo, né? Mas eu acredito que muita paciência, muita visão estratégica, né? Até que o BRICS vire uma realidade de fato, não somente de direito, né? Elias, você acha que essa nova gestão do Trump, de certa forma, acelera para essa integração do BRICS? E com o Plus ainda, acelera também para o processo de desdolarização do mundo, que estava sendo tocado pelo BRICS, muito com a gestão da Rússia? Então, a questão é eu vou sempre falar no deveria, né? Eu acredito que o Trump nos Estados Unidos deveria acelerar mudanças na ordem internacional, tá? Então, acho que esse é um ponto fundamental, até porque o Trump, ele reconhece que o mundo não é mais unipolar. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele deixa muito claro que o mundo ele é multipolar, e os americanos vão ter que se rearranjar nessa ordem multipolar de forma que ele seja o marco zero desse novo mundo multipolar, né? Então, existe uma reorganização da estratégia imperialista no mundo. Então, volta a ser um mundo com áreas de influência. Então, a América Latina em geral, vai voltar a ser uma área de influência americana na cabeça do Trump, até que ele nem trata a América Latina, né? Passar o caminhão em cima da Europa, como vocês viram recentemente. Uhum. E é evidente também que eles vão tentar não melar a relação China e Rússia tão somente, até porque essa relação ela é inquebrantável, dado o grau de engajamento entre os dois países, que é muito grande. Mas o Trump é um negociante, não vai querer deixar um país como a Rússia, que é um dos países, talvez o país mais rico do mundo seja a Rússia, em nível de recursos naturais, fora do mercado mundial, né? E é o que acontece hoje. Interessa para o Trump, dentro da estratégia econômica dos Estados Unidos, volta aqui a falar a palavra engajamento, um maior engajamento econômico dos Estados Unidos com a Rússia, né? E para isso a Rússia teria que voltar ao mercado mundial do qual ela foi expulsa depois da guerra da Ucrânia, né? Então é algo que tem um grau de sofisticação muito grande, mas com objetivo estratégico de isolar a China. Esse é o grande objetivo daquele pessoal todo, que é buscar isolar a China. Se vai conseguir isolar a China, isso é uma outra história. Por quê? Porque é muito difícil fazer o decoupling entre a economia chinesa e a economia ocidental em geral, né? Então, mesmo essa busca pela autossuficiência que o Trump vai buscar loucamente, se vir a dar certo, coisa que eu acho muito difícil, é algo para dar certo para daqui 10 anos, para apresentar resultado. Só que o tempo da política dos Estados Unidos não suporta uma espera tão grande para esses resultados que eles querem. É diferente da China, que existe um sistema político estável, né? Então, eu ainda estou estudando essa nova ordem com o Trump nos Estados Unidos, né? Uhum. E também, como é uma novidade por dia, não dá ainda para reconhecer um padrão de comportamento político dos Estados Unidos hoje, né? Capaz de nos entregar elementos para uma elaboração mais sofisticada sobre o que está acontecendo lá, né? Sim. Só tem 3 meses de gestão também.
Sim. E cada hora ele toma um rumo, ele fala que vai fazer uma coisa, depois desfaz o que ele falou, depois desdiz, depois vai fazer de novo. Mas eu queria aqui vamos botar a perguntinha da Giovana, Claudinho. A Giovana é a nossa colaboradora aqui de política internacional, né? Para quem não conhece, a gente tem um programa aqui todas as quintas, que é o Mundo na Zona, todas as sextas, agora mudou. Antes, na primeira temporada era quinta, agora na sexta. E ela mandou uma pergunta aqui para você, Elias, sobre o BRICS. Uma perguntinha rápida aqui, que eu vou passar aqui para a galera ver e você responder para a gente, por favor. Olá, Elias, tudo bem? Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda de Ciência Política e estudo política externa russa. E eu queria muito te perguntar sobre os BRICS. Se você acha que os BRICS vêm se tornando cada vez mais um instrumento da política externa chinesa, ou se eles ainda se mantêm como aquele bloco pensado para a cooperação econômica dos países em desenvolvimento. Nesses últimos anos, me parece que a China vem assumindo uma liderança muito grande no bloco e, de alguma forma, vem moldando, né, a pauta e a agenda de discussão desses grupos. Então, eu queria muito saber qual é a sua opinião sobre isso. Obrigada e até mais. Bem, a China, ela não exerce a liderança do bloco, não concordo com isso. Aliás, é uma narrativa muito presente hoje, para, inclusive, no caso da doutoranda que fez a pergunta, da professora que fez a pergunta, mas tem se utilizado essa questão de que, olha, o BRICS ele é um instrumento da política externa chinesa. A China lidera os BRICS para deslegitimar os BRICS e para esvaziar os BRICS. Né? Porque isso é uma forma, por exemplo, você pega um swing state, claro que a Índia. A Índia é um swing state. Que hora está lá, hora está cá. E esse discurso de que a China, de que os BRICS é um instrumento da política externa chinesa, facilita o jogo daqueles que querem dividir os BRICS. Né? Então, existem dois elos fracos dos BRICS hoje, né? A Índia e o Brasil. Porque o Brasil, ninguém sabe que esse ano que vem o Lula vai ser reeleito, se vai ser o Bolsonaro, um bolsonarista, né? E mesmo com o Lula eleito, o nível de engajamento do Brasil com os BRICS é muito menor do que eu gostaria, por exemplo, porque reflete as tensões que existem dentro do governo brasileiro e dentro do aparato do Estado brasileiro em relação à China, em relação aos BRICS, né? Hoje, mais de 70% do aparato do Estado brasileiro ele é neoliberal, as pessoas pensam de forma neoliberal, elas pensam de forma anglófila, não pensam em termos de sul global. Né? Então, o Brasil vive uma tensão em nível de Estado, em nível de governo, né? Sobre qualquer lugar do Brasil no mundo. Né? Se é sul global, se não é, se somos ocidente, se não somos, se o nosso destino está ligado à da Europa ou ao sul global. Então, existe essa tensão que não existe no caso da Rússia, não existe no caso da China, né? E aqui existe essa tensão. E essa mesma tensão existe também no caso da Índia. Então, esse discurso de que os BRICS é o instrumento da política externa chinesa, ele é um discurso que é útil para quem quer dividir os BRICS. Quando, na verdade, a China não quer ser hegemônica em nenhum bloco, em lugar nenhum no mundo. Agora, evidentemente, dado o fato de que 32% da produção industrial do mundo é feita na China, a China ela tem uma iniciativa global, que é a iniciativa Cintura em Rota, que atinge quase todos os países do mundo, com obras de infraestrutura. A China, hoje, é o maior credor líquido do mundo, ou seja, o país que mais empresta no mundo. É claro que a China, de uma forma ou de outra, vai exercer algum tipo de protagonismo. Né? Agora, não é uma intenção chinesa ser esse protagonista, porque existe um custo de transação muito alto de ser protagonista também. Né? Então, eu respondo dessa forma. Eu não acredito que os BRICS sejam um instrumento da política externa chinesa. Né? Ô, Elis, você falou, eu queria até mencionou aí a iniciativa de operação como é que é? Cinturão em Rota, né? Que é a nova rota da seda. Com a posse do novo governo Lula, eu achei que a gente ia caminhar mais nessa direção, né? De integração com BRICS, de tentativa de integração até com a própria América Latina, de criar um polo na América Latina de maior participação na geopolítica, e acabou que a gente ficou de fora, né? Principalmente da nova Rota da Seda, e eu queria entender contigo por quê, o que aconteceu, se você consegue também esclarecer a gente nesse sentido.
É polêmico, porque eu tenho, inclusive, tenho opiniões polêmicas sobre isso, né? A questão é que o Lula que foi eleito agora não é o mesmo Lula que foi eleito em 2002, 2006 e que elegeu a Dilma em 2010, 2014. Ou seja, existe uma outra correlação de forças no Brasil, em que uma frente ampla que vai do PCdoB até uma direita dita democrática chega ao governo brasileiro, né? Com a pauta de restauração de um Estado democrático de direito muito ferido ao longo dos últimos anos, desde o golpe de 2016, e a pauta não é a superação do neoliberalismo, nem a recolocação do Brasil na ordem global. Né? E esse governo que é eleito em 2002, ele tem de tudo. Pró-China contra a China, pró-BRICS contra a BRICS, pró-Sul global, ou seja, então o governo Lula, ele acaba sendo uma síntese dessas tensões, como eu disse aqui, de diferentes grupos de interesse que chegaram ao governo na eleição de 2022. Né? E isso acaba que reverberando aonde? Reverberando em um certo vacilo brasileiro, por exemplo, retomar a política sul-americana, ou seja, uma política de protagonismo do Brasil na América do Sul, uma política de protagonismo na África, o Brasil retomar uma política africana, e também a política de maior engajamento do Brasil nos BRICS. Inclusive, eu acredito que o Brasil ele se afasta lenta, gradual e inseguramente dos BRICS nos últimos anos. Né? Ele se afasta. É só a gente ver a participação brasileira nas cúpulas, como tem sido essa participação, os processos de participação brasileira nas cúpulas de Kazan, e mesmo a cúpula que vai ter no Brasil em julho, qual que é o nível de engajamento do Brasil, para que essa cúpula ocorra da melhor forma possível, e da forma que deve ser, porque o BRICS hoje, somente os BRICS, tem duas economias hiperindustrializadas, que é China e Índia, um país que tem um complexo industrial de defesa imenso, que é a Rússia, que quer fazer negócio, ou seja, nós deveríamos dar uma atenção para essa cúpula dos BRICS muito maior do que está sendo dado até agora, na minha opinião. Sim. Agora, tudo isso ele é síntese de tensões que existem no governo, né? Eu tenho certeza, conhecendo o presidente Lula como eu conheço, que a sua vontade particular era a retomada dessa política externa mais ativa, como fora anteriormente, do que essa política que está colocada aí. Mas ele não toma decisão sozinho. Ele não tem força política para tomar decisão sozinho, e temos uma extrema-direita que está no nosso encalço, né? E que hoje, por exemplo, muitos elementos de política externa, como, por exemplo, apoiar a Venezuela ou não apoiar a Venezuela, acaba virando pauta da política interna. Então, é uma situação muito complexa que vivemos no Brasil hoje e que acaba refletindo nesse tipo de escolha, né? Elias, eu queria dar até um palpite aqui, assim, porque a gente viu que no começo do governo Lula, né, esse governo agora de 2022, o Lula parece que estava com muita sede de voltar a ser aquele líder que ele foi, mundial, reconhecido, que ele é um cara muito conhecido no mundo, né, é uma figura que, tipo, desde o Bono do YouTube, sei lá, é uma figura conhecida e essas figuras são cada vez mais em falta no mundo, né. Mas agora, com esse imbróglio todo que a gente está vendo, né, assim, com o Trump que o Trump surgiu como essa figura para bagunçar todo o coreto, como a gente está falando, dos costas para a Europa, fica lá agora amigo do... Então, a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, assim. Você não acha que já que o Trump, né? O Trump é um fascista descarado, um cara que você vê que ele não liga mesmo para quem é para o sul global. Tipo, ele quer saber da China e da Rússia, nem a Europa ele quer saber. Você não acha que era uma hora do Lula, apesar dessas contradições que você está falando, de ele bancar o BRICS, bancar uma relação mais forte com a China, até para talvez conseguir ser reeleito, né? Porque também se ficar aí ouvindo muito Centrão, ficar, tipo, todos esses pratos e mostrar, porque ele está com a popularidade baixa, então está na hora, talvez, de ele também ser aquele Lula que toma lado, né? Porque se ele não tomar lado, ele vai ficar ali tentando equilibrar os vários pratos, isso é uma opinião pessoal. E se, tipo, talvez ele consiga fazer isso, mesmo com a pressão da extrema-direita aqui, agora talvez com a prisão do Bolsonaro também, isso ajude. Você acha que isso é possível? Ao que tudo indica, o Lula já está correndo atrás do prejuízo no que cerne a China, tá? Então, as informações que eu tenho é que ele já está correndo atrás desse prejuízo,
tá? Então, acho que isso é um fato, né? A questão é saber se isso será suficiente para que nós alcancemos nossos objetivos estratégicos, né? Porque, como eu tenho dito onde eu tenho ido, o seguinte, que o futuro do Brasil demanda uma integração produtiva, industrial, etc., de investimento total com a China, e não somente alguns projetos entre os dois países e tal, porque a China deveria ser vista, na minha visão, como uma janela externa ao nosso processo de reindustrialização. Tá? Sanar os danos da Lava Jato, principalmente, né? Sim, com certeza, com certeza. Nós retomarmos, nós reconstruímos as cadeias produtivas destruídas pela Operação Lava Jato, nós retomamos, reconstruímos as cadeias produtivas que foram destruídas pelo neoliberalismo no Brasil, enfim. A China deveria ser essa janela para nós. Mas, como eu disse para você, essa é uma opinião minha, que poucos comungam dentro da esquerda brasileira, inclusive. A minha opinião, ela é minoritária no campo do campo da esquerda brasileira, né? Porque aí eu entro, por exemplo, eu acho que o governo Trump, por exemplo, ele abre condições para o Brasil imensas de nós aproveitarmos essa bagunça toda do mundo para nos darmos bem, sabe? Então, é usar a China, usar a Índia, jogar contra o outro, Europa, Estados Unidos, e tirar vantagens disso, porque foi assim que o Brasil conseguiu se virar no século XX do ponto de vista geopolítico, nos aproveitando das contradições do sistema internacional e o país tirando vantagem disso. Só que existe um problema que eu tenho apontado em todos os lugares que eu tenho ido, que é o seguinte, o elemento subjetivo, né? Nós somos um país nós temos um dado que é o seguinte, nós temos uma pobreza ideológica, uma fraqueza ideológica, uma fragilidade ideológica muito grande. Nós não sabemos que o Brasil que nós queremos para o futuro. Nós nem sabemos se o Brasil é algo viável. Falando da esquerda em geral, né? Se o país é uma nação viável, até porque essa nação tem um passado feio, escravista, patriarcal, ou seja, as pessoas, muitos quadros de esquerda no Brasil têm vergonha do Brasil, pessoal. Vergonha do nosso passado. É evidente que o Brasil é uma construção histórica ultra contraditória. Mas daí a não percebemos que com todas essas contradições, o Brasil era uma expressão geográfica expressiva no mundo, e que se esse país, quando ele se encontrar consigo mesmo, pode jogar um peso absurdo na manutenção da paz mundial, isso é uma cegueira muito grande. Fruto do quê? Fruto de um processo de colonização política, intelectual e mental que se acelera na década de 90 e dos anos 2000 no Brasil. Então, hoje, o pensamento nacional brasileiro praticamente não existe. Existem pessoas que pensam o Brasil de forma como eu, por exemplo, e outros, mas de forma muito dispersa, entendeu? Não existe hoje um consenso nacional sobre o futuro do Brasil, né? E eu acho que a culpa é muito de uma esquerda que não pensa o Brasil enquanto ente estratégico com capacidade de ter um papel fundamental na transformação qualitativa de si mesmo e do mundo, né? Vai lá, Claudinho. Não, eu ia perguntar sobre isso mesmo, né? Falou aí dos anos 90, parece que a gente perdeu até com a privataria tucana e tudo mais, consenso de Washington em toda a América Latina, mandando a gente privatizar tudo, desmontar Estado, e aí a gente vai perdendo soberania sobre setores estratégicos. E, enquanto isso, o Norte global gastando tudo o que pode e o que não pode, gastando através de contas públicas, que digo, né, investindo em si através da dívida, principalmente em infraestrutura e tudo mais. E a nossa burguesia simplesmente não dá esse estalo, Elias. A gente, a nível de burguesia e a nível de classe trabalhadora, se organizar e demandar isso da sociedade. O que falta, cara, para a gente, como Brasil, simplesmente... É isso, então, a gente só vai aceitar, a gente vai ficar repetindo que o Estado é ruim, que o Estado é mau, e privatiza tudo, e quando vê, a gente só está repassando tudo que a gente tem, tudo que a gente produz, para o exterior, para quem já tem tudo, e a gente se perpetua nessa posição do capitalismo que a gente está hoje, né? O Kerensky na Rússia, por exemplo,
ele chega ao poder na Rússia, o Menchevique, e ele não consegue tirar a Rússia da guerra, nem tampouco entregar um projeto modernizante para a Rússia. Uhum. Então, teve que entrar o Lenin, o Partido Bolchevique, para colocar a Rússia no seu lugar, no centro no centro da atenção mundial e entregar para a Rússia possibilidades para o seu processo de desenvolvimento e continuação, né? Então, a Revolução Bolchevique é uma revolução de 17 que molda o mundo até hoje, mas é uma revolução que busca solucionar os problemas nacionais da Rússia e do seu entorno, né? Na China, o Chiang Kai-shek foi incapaz de transformar a China em um país próspero, um país soberano, né? E na medida em que ele se mostrou incapaz de ser essa pessoa, o Partido Comunista de Mao Tse-tung tomou o lugar dele na história e entrega para o povo chinês tudo aquilo que o Chiang Kai-shek não foi capaz de entregar. O que eu estou querendo dizer com isso? Aonde não teve um Bismarck, ou seja, aquele elemento modernizador e criador de uma burguesia, etc., e que levou mesmo Getúlio Vargas, que cumpriu muito bem esse papel, ou um Kemal Atatürk na Turquia, é a esquerda, o Partido Comunista toma esse papel histórico. Eu acho que o problema do Brasil hoje não é a ausência de uma burguesia nacional, ou de uma burguesia que não fez o Brasil. É a ausência de uma esquerda incapaz de tomar o lugar da burguesia como depositária das aspirações nacionais e sociais do povo brasileiro, sabe? Então, eu limpo da minha frente o bode expiatório da burguesia nacional e coloco no lugar o nosso papel enquanto esquerda no Brasil. Nós temos que ser capazes de ocupar o lugar que a burguesia deveria ocupar? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Então, acho que essa é a grande questão. Nós nos condicionamos a sermos o esteio do futuro do Brasil, o esteio do futuro da modernização brasileira e da transformação do Brasil em um país rico, próspero, moderno, industrializado, etc. A esquerda deveria ter esse papel, né? E não esperar isso da burguesia. Sim. Mas Jabur, você tocou uns pontos aqui, que são uns pontos que me deixam muito angustiado, né? Porque, assim, a gente vê, principalmente esse governo Lula agora, é um governo extremamente conciliador e extremamente, assim, eu acho que é um governo muito em cima do muro, assim, né? E a gente vê uma parte da esquerda, né, que você faz parte, e eu também me considero parte dessa esquerda, querendo medidas mais radicais, principalmente em relação a essa burguesia financeira, que a burguesia financeira hoje mantém, junto com a imprensa, junto com parte aí do empresa, que nem é mais empresariado, né? Porque hoje tudo... Eu lembro quando eu fui na Fiesp, quando o Lula estava durante a eleição, e eu via muitos papos lá entre os jornalistas, estava a grande imprensa, tudo, e você vê, assim, você olha para aquelas figuras, você vê que são figuras totalmente ligadas ao mercado financeiro, ligadas à Faria Lima, então você não existe mais uma burguesia industrial brasileira, né? Você tem hoje uma burguesia muito aliada a essas finanças dos Estados Unidos, das big techs. Então, se passou uma ideia para a população que a esquerda faz o que pode. Então, não tem mais uma ambição de você realmente fazer mudanças estruturais. E esse governo fez menos mudanças estruturais ainda, né, do que os governos anteriores do PT. E, ao mesmo tempo, que se ganhou várias eleições, né? Se perdeu, na verdade, uma eleição, que foi a eleição do Bolsonaro, teve o golpe e 2 anos de Temer. Então, a gente fica falando isso aqui já há algum tempo já no Zona Curva, né? E me parece que, se eles ganharem, né, eu estou falando da extrema-direita, porque a direita com garfo e faca não existe mais, né? Só existe a extrema-direita. Me parece que a gente vai ficar ainda mais longe disso, entendeu? Então, quando eu também estava falando do Lula, me parece que pode ser agora, aí é uma esperança que eu quero ver se você divide essa esperança comigo, né? Que a gente está meio aqui nesse papo, de que, não vai ter saída, ou você radicaliza um pouco, né? É estranho falar radicalizar um pouco, ou realmente bancar certas coisas, ou vai ter um Tarcísio lá, que ele já tem um candidato, ele já tem um cara que vai fazer o que o Guedes fez, entendeu? Então, parece que o Brasil também está agora no momento de ter que tomar essa decisão, né? De a esquerda ir para a rua e cobrar isso
E agora, não sei se eu estou sendo muito irrealista. Eu quero ouvir você. Não. Eu acho que você tá expressando um sentimento generalizado. Agora, a questão é que eu nunca tive a impressão de que o governo Lula, dada a frente que ele representou, ele seria uma frente de superação do neoliberalismo. Essa leitura que falta a nós. A frente que elegeu o Lula tinha como tarefa principal a reabilitação de marcos civilizatórios mínimos para a existência da democracia no Brasil, que estava sendo ameaçada. Nunca foi pauta do governo Lula a superação do neoliberalismo. Eu acho que essa é a nossa confusão. E eu acho, porque nós nos esquecemos do seguinte: o Brasil ele está sendo governado ainda dos marcos institucionais que foram inaugurados com o golpe em 2016. Sim. Sabe? Então, se a gente não levar todas essas questões em consideração, nós vamos cair no ceticismo e um niilismo muito grande. O papel nosso hoje, eu particularmente vejo dessa forma, nós fazemos política todos os dias na busca por uma outra maioria política no Brasil. E essa outra maioria política no Brasil, ela deve ser nucleada por forças capazes de pensar estrategicamente o futuro do Brasil. Né? Temos tempo para isso? Eu não sei. Tá? Mas esse deve ser a nossa luta, né? Ou seja, que é formar uma outra maioria política no Brasil, nucleada por forças de esquerda, patrióticas, desenvolvimentistas, capazes de pensar o país estrategicamente. É difícil? É muito difícil. Tá? Mas não dá para a gente desistir, né? E diante das atuais circunstâncias, o que é fundamental vai ser reeleger Lula ano que vem. Não vai ter muita saída fora disso, não. É porque é difícil, Elias. A radicalização é uma outra história. Acho muito difícil ainda, né? É difícil não cair no ceticismo, no niilismo, né? Quando a função da esquerda hoje vira justamente defender as instituições burguesas, enquanto a extrema-direita quer arrastar a gente para a distopia nazifascista completamente aloprada, né? Mas aí que está a questão. Vamos lá, vamos pegar aqui no meu caso. Eu sou comunista, né? Sabe? Com todos os defeitos e limites dessas instituições. Essas instituições democrático-burguesas é o que garante, por exemplo, a possibilidade com que os comunistas façam política. Veja bem, o território, vamos dizer assim, a zona de conforto dos comunistas é fazer política, é fazendo política, é atuando. Então, contraditoriamente, de forma dialética, nós temos que defender essas instituições hoje, porque o que pode vir depois é a nossa proscrição. São elas que mantêm a gente na legalidade, no caso. Rapaz, a vida é muito dura, meu irmão. A vida é muito dura. Né? É muito difícil, né? Eu estava ouvindo, eu queria mudar só um pouco aí o rumo da prosa. Eu estava ouvindo você lá no podcast do Subsolo, lá do pessoal da Leonardo da Vinci, aí da livraria, quem não sabe, a livraria do Rio de Janeiro. E você estava falando muito do papel do Estado, né, na China. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do papel do Estado e fazer uma conexão com esse senso comum que é criado, né? Porque a gente está falando de neoliberalismo, enquanto o neoliberalismo também está caindo de podre no mundo, né? Mas existe uma visão muito forte, né, e muito insensada aí pelas redes sociais, não sei o quê, de que o Estado não presta para nada, né? Então existe uma visão aqui que é uma visão extremamente ideológica, que você ouve desde o elevador até no supermercado, que tem que privatizar tudo, que o Estado não serve para nada. Só para dar um exemplo claro disso, eu estava ouvindo outro dia a Globo News, uma economista do Santander dizendo assim, não, vamos cortar, tem que fazer ajuste fiscal, não sei o quê, que daí a gente vai ter mais saúde, mais educação para a população. Não sei que conta é essa, que ela, acho que é conta primária, assim, que ela não desenvolveu essa prática devido aos interesses aí da empresa que ela trabalha. Inclusive, eu sou correntista do Santander. Então, eu queria que você falasse um pouco do papel do Estado, porque o Estado aqui, ainda é assim, a gente recebe aqui no Zona Curva
muitos comentários, né, de pessoas, né, assim, telespectadores, o pessoal que está de internautas, e é sempre assim, o Estado não serve para nada, o Estado brasileiro é uma porcaria. Parece que tem um consenso que até se for para privatizar o SUS, a gente privatiza, entendeu? Essa loucura privatista que rolou. A gente está vendo isso aqui em São Paulo, né? O Tarcísio é o raio privatizador aqui, né? Tudo ele quer privatizar e vai para a Bolsa de Nova York. Então, é uma demonização do Estado, né? Assim, como um ente que não serve para nada. Não, é uma loucura isso, porque qual que é o espírito do tempo hoje? Não é? Aliás, sempre foi, né? Não é agora, né? É a existência de grandes projetos nacionais de desenvolvimento baseado em poderosos estados nacionais, não é? Que tem como função precípua a defesa de suas capacidades produtivas, a sua internacionalização. Então, para isso, é fundamental ter um Estado poderoso, forte. E não é uma questão de desejo ideológico, eu gosto do Estado, tem que ser grande, não é isso, não. É a realidade desse jeito, né? A realidade brasileira, ela é tão distópica, né? Que o Brasil conseguiu ser ganho, a massa da população ser ganha para a visão de que o Estado não presta. Isso é chocante esse negócio. E, sinceramente, não tem nem como explicar uma coisa dessa. A não ser o quê? 40 anos de propaganda neoliberal diária, contra o papel do Estado da economia. Isso você aprende desde a escola, você aprende na televisão, você aprende andando na rua, as pessoas falando mal do serviço público, né? Elas são maltratadas em banco privado, são maltratadas em supermercado privado, mas elas estão condicionadas a falar mal do Estado, o Estado que é o problema, né? Mas, por outro lado, também tem o seguinte também, né? Existe o espírito das pessoas também, né? Cara, o Estado também, como ele foi destruído ao longo de 40 anos, a capacidade... Só te interromper rapidinho, Elias. Seria tão gratificante se a gente estivesse na fila do Itaú há 2 horas e falasse, porra, tinha que estatizar essa merda, né? Não, exatamente. Sabe o que eles vão falar para vocês? Mas o privado, eu posso escolher onde eu vou. No Estado, não. O estatal, não. Sabe? É uma maluquice isso, porque o padrão de atendimento do supermercado privado e dos bancos é o mesmo. Ou seja, é ruim. Uhum. É ruim, tá? Mas é isso, é uma propaganda massiva contra o Estado há mais de 40 anos, desde o nível de doutorado, pós-doutorado, até o nível mais baixo. Volto a dizer aqui, grandes parcelas da esquerda no Brasil acham o Estado um problema, pessoal. Não precisa ir muito longe, não. Não é a direita que acha isso, não. O nosso pessoal também acha isso. Uhum. Né? Por quê? Porque nós não temos uma visão de Estado sofisticada. Nós temos o Estado e a polícia, por exemplo. Então, a polícia é uma representação do mal. Então, tem que acabar com o Estado. Ou seja, o Estado ele virou um vilão pela direita e pela esquerda. Cabe a nós, temos uma visão mais estratégica das coisas, olhar para um e falar, pessoal, olha, o Estado você pode gostar ou não gostar do Estado, mas ele é um ente fundamental, né? Em qualquer lugar do mundo e ao longo da história, né? Enfim, é o debate de ideias, é o debate que eu faço, o debate público que eu faço, que vocês fazem, que temos que continuar fazendo o tempo inteiro, né? Exato. Gente, já estamos caminhando aqui para o final, né? O Elias tem agenda depois. Só para não deixar o assunto passar direto, queria que o Elias falasse um pouco aí sobre como está sendo retornar ao Rio de Janeiro, trabalhar aqui no Instituto Pereira Passos, a relação com o Eduardo Paes, que é uma figura que parece que vai ter uma função importante ainda no Brasil do futuro, né? Porque ele está ali Ele soube deslizar muito bem, conseguiu ganhar do fascismo na casa do fascismo, né? Aqui no Rio. E queria que você falasse um pouco da relação com o Paes, qual a previsão aí de entrega no Instituto Pereira Passos. E é isso. Toca fogo. Cara, eu já disse também, o Eduardo é uma figura que, evidentemente, que não é um cara de esquerda como a gente, não é essa a visão de mundo dele, mas acho ele uma figura muito sensível, gosta de gente, mas é uma figura que é essa, ou seja, o Brasil ele produz maiorias heterogêneas o tempo inteiro,
o Lula, assim como a independência, o processo de independência do Brasil, a abolição da República, a Revolução de 30, eleição do Lula em 2022, 2002, que são marcos, que são, que eu chamaria de saltos civilizatórios do Brasil, eles foram caracterizados por maiorias heterogêneas, né? O Brasil nunca foi um lugar em que o único partido político chegou lá e foi lá e fez e acabou, né? Não foi, aqui não foi esse caso, né? Então, quando nós olhamos hoje as nossas maiorias heterogêneas, no caso do turno do Lula, o Eduardo Paes é um grande player, né? Ele é um cara que, como eu disse aqui, ele combina um pouco essa visão do JK de fazer acontecer, ou seja, se eu te derrubar perimetral aqui, eu vou derrubar, para fazer para urbanizar esse lugar, ampliar os programas de favela-bairro, ampliar os programas de reviver o centro da cidade, ele vai fazer, ele vai atropelar e vai fazer. Isso é uma típica visão desenvolvimentista, apesar de não se colocar enquanto tal. E um cara que mal ou bem, ele gostando ou não disso, né, dessa posição histórica dele, ele representa a luta contra o fascismo no Brasil. Né? Ele representa a luta aqui no Rio de Janeiro, a luta pela democracia. Meu Teotônio Vilela isso, né? Então, acho que o Eduardo é um player político que a gente vai ter que nos acostumar com ele durante um longo tempo e conviver com ele, inclusive, porque ele vai ser uma pessoa fundamental nessa transição pós-Lula. Ele é uma figura fundamental nesse processo de transição que o Brasil vai viver pós-Lula. E vai ser um processo difícil e de grande enfrentamento com a extrema-direita. Então, acho que nós temos que nos despir um pouco dos nossos preconceitos ideológicos e observar esses atores, como Eduardo Paes, com muito mais generosidade do que nós teríamos há 10, 20 anos atrás. Porque a vida não está fácil para nós também. Né? A esquerda brasileira hoje ela é muito pequena, ela em grande medida, se você tirar o Lula, por exemplo, da cena, a esquerda brasileira se torna algo residual na política, que é entre nós. Né? E eu acho que essas figuras como o Eduardo Paes, elas têm que ser mais valorizadas entre nós, né? Enquanto player político, pode jogar um papel a nosso favor lá na frente, né? A gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a China. Talvez a gente possa fazer as perguntas e falar um pouco aí do seu próximo livro e a gente finaliza aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta bem direta sobre a China. Assim, qual que você acha hoje que é o principal problema da China? Né? A China até crescia muito, agora hoje continua crescendo, está caminhando para ser uma superpotência, isso é inegável. Mas o que você vê hoje como um problema que os chineses mesmo... já é, né? Que os chineses mais reclamam quando você estava lá, que eles falam, pô, isso aqui é um pipinão que a gente não consegue. Todo país é contraditório e sempre tem muito problema, né? Mas qual que você acha que é o principal deles? Eu acho que o principal problema chinês ele é essa questão da desigualdade social, Nelson, né? Porque talvez seja... O processo de desenvolvimento é muito contraditório, né? E as contradições movem esse processo. Então, a China, ao longo dos últimos 40 anos, acumulou uma série de contradições que se expressam de forma muito mais aguda na desigualdade social e na disparidade de renda entre ricos e pobres. Né? Então, esse acaba se tornando a contradição principal da sociedade chinesa hoje, que é mais visível, vamos dizer assim. Né? Então, esse é o problema, que eu acredito que está se encaminhando de solução desde que o Xi Jinping assume o poder em 2012. Em 2017, ele inaugura uma chamada nova era do socialismo com características chinesas, em que se inaugura uma série de marcos institucionais orientados a enfrentar essa questão. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que, aliás, já é spoiler para o nosso próximo livro, por exemplo. Né? O processo de urbanização chinês hoje já não é mais baseado na construção de vários prédios, aquela coisa que vocês sabem como funciona, e é hoje um processo de urbanização muito mais centrado em bens públicos, né? Metrô, escola, hospital, né? Existe um novo tipo de urbanização que tenta responder essas demandas sociais do país. Existe uma tentativa, que é a luta de classes na veia, de enquadramento dos bilionários e milionários, né? A estratégia nacional chinesa. E isso é o quê? Isso é você tirar você mexer em esquemas de propriedade, tá? O que significa isso no concreto? No concreto é que o Partido Comunista da China passa a ter representação nos corpos de diretores das grandes empresas privadas chinesas.
Ou seja, isso significa interferência direta em decisão privada no país. O que está acontecendo na China? Nos últimos 5 anos, metade dos bilionários e metade dos milionários sumiram do país. Ou seja, então já se inaugura uma época na China em que essa contradição que hoje ela se torna a contradição principal do país, ela passa a ser enfrentada com todos os traumas possíveis e imagináveis que são anexos a esse tipo de desenvolvimento, né? Perfeito. Vamos falar do livro então, Claudinho? Tem mais alguma dúvida? Não, vamos encerrar já está dando aqui quase 1 hora para não atrasar o Elias. Eu tenho uma pergunta, só uma pergunta um pouco indiscreta. Eu nunca vi o Elias responder essa pergunta, inclusive. Elias fala muito de querer exercer poder político, né? Sei que a única forma de fazer isso não é só através da política eleitoral, mas a gente vai te ver se candidatar alguma vez a algum cargo ainda? Elias, eu vou votar em você alguma vez na minha vida? Você mora onde? Eu sou do Rio, pô. Não sei. É uma decisão que não cabe a mim, cabe ao PCdoB essa decisão, meu partido político, né? Sim. Mas pode ter alguma novidade breve aí, pode ter. Opa! Legal. Tá bom? Fala do seu próximo livro, que a gente está respondido, satisfeitíssimo. O próximo livro, ele é a continuidade do último livro, só que agora foi um livro que eu escrevi com um amigo australiano, em 16 finais de semana, baseado em viajei a China inteira novamente. Eu viajei. Visitei muita fábrica, muita instituição, aprofundei na teoria que nós estamos construindo da nova economia do projetamento, que seria o socialismo da nossa época histórica, né? Então, o próximo livro que vai vir com muita novidade teórica, né? Muito mais didático do que o livro anterior, e vai ser um livro tão disruptivo quanto foi o outro, né? Então, vocês podem aguardar que vai vir uma bomba aí lá para outubro e novembro, né? Esse ano ainda. Esse ano vai ser lançado. O último livro, que é o 6º livro sobre a China, vendeu 32 mil cópias, é um best-seller, assim, no Brasil, e esse, talvez, no mínimo 10 mil cópias deve ser vendido desse livro, né? Essa é a ideia. E assim a gente vai afirmando no debate público uma visão de socialismo muito cara à minha tradição política, né? Que é o marxismo-leninismo, né? É isso aí, então, é excelente, né? Isso aí, né, Claudinho? Beleza? Sim, muito bom, muito bom. Muito bom. Fica aqui já o convite para uma próxima. Aí para a gente. Não vai ser que nesses podcasts aí que fica 3, 4 horas, a gente também sempre faz entrevistas de 1 hora e pouco. Mas aí, quando você lançar, já fica o convite aqui, quando você lançar um novo livro aqui, para a gente comentar bastante sobre o livro, sobre essas novas teorias suas, tá? Fica o convite já. Muito obrigado, foi um prazer sempre, de novo, conversar com você, sempre é um prazer, eu te acompanho muito aí nas redes, te acompanho muito, você também que está aqui, siga as redes do Zona Curva, no Instagram, nosso Instagram está crescendo muito, o nosso YouTube também está crescendo bastante, no X Twitter, no TikTok, Facebook também, a gente tem uma página muito antiga lá, tem um grupo também no Facebook também, que é muito ativo, que já vai sozinho, até preciso hoje entrar lá para ver como é que tá, porque às vezes recebo um monte de notificação lá que o pessoal às vezes acaba exagerando lá. Mas é isso aí, muito obrigado. Fica o convite, foi um grande prazer recebê-lo. Foi mesmo, Elias. Foi demais. Muito obrigado pela agenda aí. Tamo junto. Com certeza, boa sorte com o Corinthians hoje. Vai ser logo depois quando a entrevista passar, vamos ver se o Corinthians é campeão hoje, né? Tomara. Não me fala nisso. Mas vamos ver. Valeu, abraço. Valeu, galera. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Tchau. Vinhetinha aqui. Cadê a vinhetinha?